Enterrado ou cremado? No momento eu já preferia ser enterrada. Eu procuro nem pensar nessas coisas porque eu não aceito a morte. Preferia ser enterrada. Enterrada, né? Cremada? Eu acho melhor ser cremada. Gostaria de ser enterrado. Ainda estou naquela de estar sendo enterrado, não cremado ainda, né? Talvez cremado, né? Cremado, eu acho muito triste. Cremada é meu sonho. Eu acho que a cremação é uma boa, até pela falta de espaço que nós temos no Rio do Sul. Cremação é uma técnica funerária que reduz o corpo a cinzas através da queima do cadáver. O método comum no mundo ocidental é a cremação do cadáver em crematórios. Crematórios que hoje existem em cidades catarinenses como Balneário Camboriú e Blumenau. A cremação pode ser feita após o funeral. A alternativa oferece menos riscos ambientais que o corpo sepultado em covas e utiliza menos espaço. Quem pode ser cremado? Como acontece esse processo? A instalação de um crematório em Rio do Sul poderia atender a outras cidades da região? Quanto custaria? Onde teria espaço para isso? Seria o método mais viável para a cidade que já logo não suportará a quantidade de corpos no cemitério municipal? Todas essas respostas a partir de agora, de perto para você. No mundo ocidental, no século X a.C., os gregos já queimavam os corpos dos soldados mortos na guerra e enviavam as cinzas à sua terra natal. Apesar deste histórico, a cremação foi considerada ilegal por vários motivos, principalmente religiosos. No Brasil, ela é regulada pela Constituição. Cremado ou sepultado? Cemitério horizontal ou vertical? Público ou privado? Quais são as opções existentes na capital do Alto Vale, por exemplo? Se por um lado ainda não existe um crematório e até por causa disso as dúvidas sobre o processo possam ser maiores do que no sepultamento tradicional, por outro, a lotação nos cemitérios é apenas questão de tempo. Tempo que está com os dias contados no cemitério municipal em Rio do Sul. As estimativas que a gente tinha há 2 anos atrás era que por um período de 5 anos se esgotaria o espaço que a gente teria para fazer o sepultamento. Fundado em 1937, hoje cerca de 25 mil corpos estão sepultados no cemitério de Rio do Sul. E segundo o administrador, alguns ajustes como remoção de cadáveres deram uma sobrevida de alguns anos para a questão da ocupação, mas não muitos. Cada 5 anos eles fazem a remoção dos restos mortais e daí pegam e colocam esse outro ente querido que venha a falecer nesse período, colocam junto no mesmo terreno. Então a nossa perspectiva é que ainda, a partir de hoje, ainda nós tenhamos de 5 a 6 anos para que se superlote o cemitério. Fazendo uma conta simples, esta administração teria que resolver o problema? Já estamos pensando a possibilidade de estar verificando uma nova área. Qual terreno poderia servir de cemitério em Rio do Sul? Tem que ser uma área grande, não pode ser uma área pequena, para que a gente adquira e não venha daqui a 10 anos ter que adquirir uma nova área. Então nós vamos ter que ver alguma coisa para que venhamos ali 40, 50 anos, o cemitério não venha ter mais problemas com superlotação. E para a gente achar hoje dentro de Rio do Sul uma área abrangente para essa lotação toda não está fácil. Principalmente que nós temos a cidade que corta a BR-470, onde a localização para talvez uma área dessa daí,
ficaria talvez em direção a Blumenau, a margem esquerda, onde a gente poderia achar uma área maior para se fazer o cemitério. Só que daí teríamos um grande problema de como fazer o cortejo numa 470 para trafegar até a localização. Do ponto de vista econômico, o crematório pode ser um lugar rentável. O cemitério, ele é um cartão postal para o município, né? Pessoas de outros municípios e até de outros estados vêm muitas vezes, né, visitar o sepultamento, o túmulo, vem visitar o túmulo de um ente querido, né, que às vezes por muito tempo já não o fez mais e acaba levando até uma impressão ruim da nossa cidade pelo estado de conservação do nosso cemitério, né? Eu acredito que, nesse sentido, nós precisamos investir numa nova estrutura, numa estrutura moderna, numa estrutura adequada, que otimize recursos e aí sim fazer os investimentos necessários no nosso cemitério municipal, a fim de que, né, ele tenha uma aparência melhor, possa receber os familiares e amigos daqueles que lá estão de uma maneira melhor. Mas tem ainda a questão ambiental. Feito todo o estudo do impacto ambiental, a autorização de IBAMA, CONAMA, tudo para que o órgão libere, né, para que seja feito os postos de coleta de materiais para ver se não está sendo contaminado o solo com essa situação. E já que estamos por aqui, além da lotação, outra preocupação é com o acesso a algumas quadras que não estão pavimentadas. Está sendo feito estudo, refeitos valores aí para que essas outras áreas que não estão sendo pavimentadas já sejam pavimentadas para que solucione o problema. A depredação já preocupou, mas é coisa do passado. Graças a Deus, hoje as pessoas, eu acho que estão mais conscientizadas, mais humanas e não tem acontecido mais. E o cemitério, ele se mantém ou ele gera despesa para a prefeitura? Não, a questão dos valores que é cobrado das taxas, hoje o cemitério consegue se manter com esses valores, né? A questão de manutenção dele diária, né? Quando é para ser efetuada uma benfeitoria, alguma coisa junto ao cemitério, aí já abrange uma verba que tem que ser coincidida junto com o dinheiro da prefeitura. E por falar em valores, sem calcular o do caixão, para ser sepultado no cemitério municipal de Rio do Sul é preciso desembolsar cerca de R$ 1.700. R$ 1.028 para a compra do terreno, R$ 570 para as carneiras, que é a parte acimentada, e mais R$ 88 de taxa de sepultamento. E como o administrador do cemitério municipal analisa a instalação de um crematório em Rio do Sul? Resolveria? Resolver não resolveria, ele iria amenizar bastante, até porque a gente sabe que hoje, por questão religiosa, tem pessoas que não são adeptas à questão da cremação. Hoje seria a forma mais correta de a gente estar se tratando hoje com um corpo a ser, em vez de ser sepultado, sim cremado. A obra para a instalação de um crematório é milionária, mas pela concessão pública a prefeitura não teria envolvimento financeiro. Exatamente, a prefeitura concedendo este tipo de serviço, até porque ele causará uma movimentação econômica interessante para um determinado grupo de empresas e pessoas que queiram investir, que tenham condições, que tenham as licenças, né, que tenham condição legal suficiente para investir neste setor em Rio do Sul perfeitamente por uma concessão. A Catherine foi até Blumenau para visitar o crematório mais próximo do Alto Vale, para mostrar como funciona o processo de instalação e como é feita a cremação. Quais são os prós e os contras? O cemitério São José de Blumenau passou a ter forno incinerador no dia 16 de dezembro de 2011. Esse é um cemitério particular de uma instituição religiosa que atende a população blumenauense. A ideia de fazer um crematório surgiu em 2002, mas não se pensava na possibilidade de cemitério vertical em função do custo. O objetivo? Dar mais vitalidade, mais tempo de vida para o cemitério, né? Nós precisamos verticalizar o cemitério em função da redução do espaço físico e a verticalização do cemitério, a construção de prédios, exige um investimento inicial muito alto.
o forno anexo, a gente consegue uma reocupação do espaço construído num tempo mais curto e guardar as cinzas em vez de os corpos em decomposição faz com que a construção civil seja menor e a gente consegue então tornar o custo para as famílias bem mais acessível. Mas encontrar no mercado um forno que cumprisse com as exigências de não emissão de CO não foi fácil. A legislação de controle ambiental dos fornos do Brasil é mais ou tão rígida quanto as da Europa. Então fizemos uma parceria com uma empresa blumenauense, colocamos na nossa necessidade, porque é esse que foi instalado em 2010. E esse faz a cremação de corpos de uma maneira absolutamente ética, tanto do ponto de vista religioso e psicológico, quanto também de uma maneira absolutamente respeitosa à resolução CONAMA 316.